Estamos de volta e eu quero mandar um abraço para Campinas, Jardim Itatiaia, onde José Lopes Medeiros recebe a nossa oração também. Ele está pedindo oração por uma viagem hoje, pede ainda por conversão dos filhos e várias pessoas. E já diz, Henrique, quero agradecer também uma graça que eu recebi. Claro, nós vamos colocar suas intenções todas nas orações e missas com o Padre Eduardo e louvar a Deus pelos caminhos, os passos que está dando de vitória. A Maria Auxiliadora de Castro Andrade mora no bairro Liberdade, em São Paulo, capital. Um grande abraço. Está pedindo pelo Pedro, que é seu esposo, e pede por ela também. Eles estão precisando vender uma casa e precisam que Deus... É uma situação difícil agora, né? Ninguém vende nada, porque ninguém está comprando nada, né? Mas vamos pedir que essa graça aconteça, naturalmente é para resolver algum problema e que seja a hora de Deus, que é o melhor para você e para quem compra. Agora, meu querido e minha querida, para a gente poder dar continuidade com a doutora Roseli, estou aguardando a sua pergunta de mãe. Aconteceu quinta-feira passada, no Vaticano, a cerimônia da vigília de oração para enxugar as lágrimas. Algumas pessoas foram ali representar as famílias, pessoas que sofrem, o relicário até com as lágrimas de Nossa Senhora derramada por uma imagem em Siracusa, na Itália, foi recebido nessa cerimônia. Na verdade, tudo isso faz parte do grande momento do Jubileu da Misericórdia que nós vamos viver até o mês de novembro desse ano. Vamos trazer esse VT e vamos ver se a gente consegue também tirar alguns subsídios sobre essa sabedoria de Deus através da mãe. Vamos lá. Uma das obras de misericórdia que a Igreja propõe no Jubileu é consolar os que choram. Por essa razão, o Papa reuniu-se com algumas pessoas que representaram aqueles que passam por situações dolorosas. Alguns perderam os filhos em acidentes de trânsito, outros em acidentes de trabalho e outros na guerra. Eu sou a mãe de Rafael e Clara, presentes aqui, e de Antônio, meu primeiro filho que está no céu há quase 5 anos. Ele, inexplicavelmente, decidiu tirar a própria vida com apenas 15 anos de idade. Antônio levou para o túmulo com ele a minha vida e a minha mente. Mas naquele momento devastador, o amor de Deus foi derramado na minha vida. Todas as minhas lágrimas foram enxugadas e Ele me deu força. Este amor me mantém e me impede de ir à loucura, destruindo a mim mesma e a minha família. Meu nome é Rafael, eu tenho 14 anos. 5 anos atrás eu perdi o meu irmão. Eu tinha 9 anos e minha irmã 5. Eu me senti abandonado durante esse tempo. Eu experimentei uma grande raiva, principalmente de Deus, perguntando por que Ele tinha me privado da companhia do meu irmão. Isto me afastou da igreja, mas gradualmente amadureci e cresci. Acima de tudo, vendo a força dos meus pais, que seguiram em frente. Eles seguiram em frente com a nossa família, e eu tive um encontro com Deus. Mandare avanti a nossa família. Avuto uma conversione. Félix Kaiser é um jornalista paquistanês que viajou ao país de origem para mostrar a provação que todos os dias os cristãos de lá enfrentam, mas por causa do trabalho teve que deixar o seu país. Meus artigos e minha fama atraíram a atenção de alguns grupos terroristas que consideravam minhas palavras um ataque real ao país deles e ao Islã. De todos, eu recebi a mesma decisão e irrevogável resposta. Está acabado. Deixe seu trabalho e a cidade. Coloque sua família em segurança e saia o mais rápido que puder. Este famoso comediante italiano encontrou sucesso, mas nunca imaginou que, apesar da fama, ele se sentiria muito solitário. Um dia ele percebeu que Deus o ama e decidiu dedicar-se a ajudar pessoas com dependências. Apesar de eu ter tudo o que precisava e parecer feliz, eu estava sozinho, vazio, sem amor, sem motivo para viver. Então eu comecei a fazer perguntas para entender onde tinha errado. As lágrimas de Jesus servem como um antídoto para a minha indiferença ante o sofrimento dos meus irmãos e irmãs. As lágrimas de Jesus me ensinam a fazer da dor dos irmãos a minha própria dor, para partilhar o desencorajamento e sofrimento daqueles que passam por situações dolorosas.
nelle situazioni più dolorose. Durante a cerimônia, muitos escreveram suas intenções e foram ao relicário levando as lágrimas que, de acordo com a tradição, foram derramadas pela imagem da Virgem Maria. Então rezaram juntos por aqueles em perigo de morte, por aqueles que são torturados ou usados em experimentos, pelas vítimas da guerra, pelas crianças que sofrem abusos e maus tratos, pelos doentes e por aqueles que estão com problemas, que vivem sozinhos ou abandonados. Foi um encontro simples, mas certamente com um grande valor simbólico, um dos mais intensos durante o Jubileu da Misericórdia. Que maravilha. Doutora Roseli, que me chamou a atenção foi o primeiro momento. O rapaz, o filho da mulher, com 15 anos, tira a vida. Ela não entendeu, ela entrou em caos, ela se enterrou com ele. Mas ela volta e no amor de Deus ela restaura esse amor pelo filho, por ela mesma e para a família, a ponto do filho vir dizer isso, que ele teve raiva de Deus, mas que ele também volta. Foi uma mãe sábia. Sim, acredito que sim. Humanamente, como qualquer um de nós, se cai o chão, perde o chão. Sim. Mas a sabedoria de Deus estava ali. E como que o exemplo, né? Como a gente havia falado, o exemplo, quer dizer, os pais continuaram indo, né, à igreja, continuaram buscando a Deus. Mesmo e sem isso entender. fez com que o filho voltasse à igreja, né? Então, veja só que como que é o exemplo dos pais, né? Então, eu acredito sim que foram movidos pela sabedoria do alto, né? E a primeira lá, a mãe que perdeu o filho, que se suicidou também, sem dúvida, ela poderia ter se entregado a um desespero. E aqui vale também a gente falar sobre as mães que perdem os seus filhos, né? Como que essas mães vivem essa maternidade, essa dor da ausência dos filhos, né? Com muito respeito, com muito sentimento mesmo, a gente abarca esse tema, esse momento, para essas mães que tiveram seus filhos ceifados, né? Porque não deixa de ser uma inversão da ordem, não é mesmo? Verdade. Primeiro, por uma ordem natural vão os pais, depois os filhos, mas aí é rompida essa ordem. Eu acredito que uma das piores dores para os pais é perder de fato, né, os filhos. Então, assim, o nosso sentimento, né, o nosso pesar por essas mães que certamente foram mães de verdade, foram e são mães, continuam sendo mães, né? Mesmo que os filhos estejam já no céu, mas que a força do alto, a sabedoria de Deus esteja em seu coração para você seguir adiante a vida, né? Sim. Nós partilhávamos, né, até durante o intervalo, doutora, também essa questão das mães sábias que muitas vezes centralizam no material para os seus filhos, né? Na verdade, não seriam mães sábias, né? As mães que centralizam na questão material para os seus filhos e deixam de transmitir o que é de mais importante, que é essa presença de Deus, né? O que a senhora teria para falar a respeito desse ponto, que eu acho que é tão importante, dentro da atualidade que nós vivemos, a gente vê essa realidade acontecendo tanto, né? Na criação dos filhos pelas mães. Mas é uma constatação, isso que você está levantando aí é realmente uma realidade, uma verdade que nós depois vamos observando aí os frutos, né? O comportamento desses filhos, que muitas vezes são filhos que não têm referência, né? Há uma total ignorância da parte espiritual, da parte moral, da parte religiosa, né? E eles ficam sem referência da vida, né? Daquilo que é importante, porque os pais não estão sabendo educar os filhos para o essencial da vida. Querem educar os filhos para serem excelentes profissionais, tá? Para terem dinheiro, para terem sucesso, para terem talvez uma segurança material, mas não estão educando os filhos para Deus, né? Para o fim, para se preparar para aquilo que é o mais importante, porque essa nossa vida ela passa, né? E passa rápido, mas você vai passar para ir a um destino. E que destino é esse que você está preparando o seu filho? Para o destino somente neste mundo ou o destino para a vida eterna? Então, nós escolhemos desde já, através
né, das escolhas que os pais fazem para os filhos, qual é o destino que os pais estão dando para esses filhos? Né? Estão destinando esses filhos para Deus ou estão destinando esses filhos para usufruir, para desfrutar somente as coisas do mundo, né? O que o mundo pode oferecer, o que os prazeres do mundo, o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? Aí criam filhos rebeldes, inseguros, insaciáveis, né? Criam filhos que vão buscar talvez uma satisfação para a alma dele ou para uma felicidade através das drogas, né? Através da imoralidade, através de relacionamentos difíceis, né? Então, tudo depende da referência que esses pais já vão projetando para a vida dos filhos. E tem muitos pais que acham que os filhos são propriedades deles. Tá? Ah, não, meu filho tem que ser a minha continuidade, meu filho precisa honrar a minha descendência, né? E não é, isso assim. não deve ser dessa forma, né? É uma insensatez criar os filhos, educar os filhos apenas para este mundo ou para cumprir, né, uma tarefa, ou para cumprir uma missão apenas neste mundo, né? Porque nós sabemos que através da revelação de Deus, aqui nós já sabemos que precisamos fazer a nossa escolha, né, para onde nós iremos e para onde estaremos na eternidade. E é tão importante, né, Érica, essa pergunta, porque também podemos pensar nas mães que vão ser mãe pela primeira vez, estão grávidas, como deve se preparar, pedir a sabedoria de Deus para os filhos que virão, né? Sim. Porque até me chamou a atenção também, no último depoimento, o artista que ele tinha tudo, né? Tinha fama, tinha dinheiro, mas ele percebeu que a vida dele estava vazia a ponto de começar a se questionar. Então foram dados valores a ele, talvez, de que uma boa carreira, uma boa situação financeira seria bom para ele, mas na sua vida ele percebeu que não era. Então essa atitude de mãe sábia que consegue transmitir esse ensinamento tão rico, tão precioso para os seus filhos, acho que a partir do momento que ela vive, né, faz toda a diferença na vida. Tem uma passagem assim na Escritura, em Provérbios 22, 22:6, que diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de se afastar, né? Então, é um preceito, é um princípio de vida, né, de ensinar o filho desde pequeno. Repete a passagem. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de se afastar. Tá? Então, se é desde pequeno que tem que ensinar qual é o caminho. Não, né? Porque quanto mais a criança ela vai sendo formada, e ela precisa ser formada primeiro dentro da casa e complementar a educação na escola, né? A escola complementa a educação que ela recebe dentro de casa, né? Quanto mais tarde ela receber a instrução, mais difícil vai ser ela absorver essa instrução que é dada pelos pais, né? E me chama a atenção quando São Paulo fala de Timóteo. Timóteo, né, ele foi elogiado por Paulo pela fé dele e diz que ele recebeu a fé através da avó e da mãe dele, né? Da Lóidice, que é a avó, e a Eunice, a mãe dele. E São Paulo elogia essa fé desse jovenzinho, né? Era um jovenzinho. Que trouxe uma raiz da avó e da mãe. Exatamente. E a mãe era casada com um grego, né? E que teve também negociar muito, né, a questão da fé, porque os gregos ainda não eram convertidos. Né? E Timóteo absorveu essa fé. Então, veja que riqueza, né, quando a avó, quando a mãe passa a instrução da fé, né, para o filho. Né, não se tem assim uma perspectiva de como isso pode, né, abranger e que pode assim trazer na vida um grande respaldo, né, na vida de um homem, a transmissão da fé via a mãe e a avó. Né?
Muito bem, você que está nos vendo e ouvindo, pode mandar a sua pergunta agora, ligue rapidamente, 0 Operadora 19 38719620, fazendo a sua pergunta, doutora Roseli. Doutora Roseli, existe mais algum exemplo de alguma mãe na Bíblia que a senhora queria colocar? Colocamos aí a mãe de Moisés, lembramos de outras situações, chegamos a Maria. Sim, acho que Maria é o ápice, é a coroação. Mas existem várias mulheres, por exemplo, como Ana, né? A mulher de Eucana, ela era estéril e ela queria ter filhos, né? E ela chorava e lutava muito porque a outra mulher de Eucana, ela tinha filhos e ria de Ana pelo fato dela não ter e que ela sofria demais, né? Lembrando que no Antigo Testamento a esterilidade da mulher se comparava com a esterilidade do povo da fé do povo em relação a Deus. Então era tido como uma maldição. E isso se caiu, né? Depois de Cristo se caiu, quer dizer, a mulher que não é mãe, que não pode ser mãe, que é estéril, ela não é objeto, né, de maldição de Deus, né? Vamos parar com essa história, né? A gente tem que entender isso dentro de um contexto muito maior. Mas naquela época, né, há muito mais de 2.500 anos, Ana era uma mulher estéril, então ela era discriminada pela sociedade, ela era rejeitada, porque ela tinha que dar filhos, né? E Ana então buscava constantemente a Deus, em oração, em jejum, em lágrimas. Ela ia ao templo, né, rezar para que Deus pudesse abençoá-la com o filho. E uma vez ela foi ao templo e estava ali o profeta Eli, que olhava para ela e ela balbuciava a oração como se estivesse chorando, né? Como se ela mesma estivesse suplicando, e ela estava. E Eli interpretou aquele gesto dela como se ela estivesse embriagada. E vai e pergunta para ela, mas como que você vem no templo já embriagada? E ela diz, não, meu Senhor, eu estou aqui com o meu coração vertido em lágrimas, né, de ver a humilhação que eu estou passando porque eu não tenho filhos, né? E Eli então orou a Deus e aí então Ana concebeu. E ela fez nesse momento, isso que eu gostaria de ressaltar, a mãe que é sábia, ela tem a revelação de Deus em relação ao que deve ser feito com o filho. Naquele momento, Ana sentiu que ela deveria consagrar aquele filho que Deus iria dar a ela, né, a ele, consagrar a Deus. E disse para Deus que assim que ela pudesse conceber esse filho, ela mesma o entregaria em consagração. Olha que despojamento, olha só que amor, né? E com isso, então, Ana engravidou. E assim que o filho foi desmamado, ela então levou o filho à consagração ao templo de Deus, né? E se tornou o grande profeta Samuel, né? E então são exemplos de mães que tiveram uma sabedoria, uma sintonia com Deus, e assim então a gente vai discernindo qual o propósito de Deus para aquele filho, né? Que caminho que o Senhor tem, que plano, que missão que Deus tem para aquele filho que está vindo, né, a este mundo. Essa é a diferença da mulher sábia, da mulher que só busca uma instrução mesmo, segundo o conhecimento humano. Muito bem, que maravilha, hein, gente? Estamos enriquecendo o nosso coração, aprendendo cada vez mais. Eu quero mandar um abraço lá em Magé, no Rio de Janeiro, para a dona Elida Bisoli da Silva, que agora no próximo intervalo, no finalzinho do outro bloco, já o quinto bloco, nós vamos fazer a oração com a senhora e com todo o Brasil que vai orar conosco, principalmente nossos associados que receberam a oração. Eu quero também convidar você que aproveite agora esse intervalo, porque nós vamos já nesse último bloco, já encerrando o nosso assunto. Então aproveita agora, telefona nesse intervalo, corre lá, 0 Operadora 19 38719620. E os e-mails não vieram, né, Érica? Não veio nenhum. Tem um e-mail que eu acho que no próximo bloco vai Com ser muito bom. Então tá aí, serfeliz@rs21.com.br. Pulinho ali, você não sai daí, nós voltamos já.